Como vai, professora Nara? Nós somos os alunos do primeiro termo de Psicologia da Universidade Federal de São Paulo e iremos apresentar um panorama geral sobre o conceito de plágio. Agradecemos sua atenção e esperamos que o vídeo seja proveitoso. A diluição da voz autoral por meio de ato ilícito. Eni de Lourdes Pucinelli Orlandi. Para começarmos, eu gostaria de falar um pouco sobre o direito do autor. No artigo 7º da Lei 9.610 de 98, ele define muito bem como é que é determinado a autoria de um trabalho. Então eu vou passar isso para vocês. São obras intelectuais protegidas às criações do espírito expressas por qualquer meio ou fixadas em qualquer suporte, tangível ou intangível, conhecido ou que se reinvente no futuro, tais como os textos de obras literárias, artísticas ou científicas, as conferências, as alocuções, sermões e outras obras da mesma natureza, as obras dramáticas e dramamusicais, as obras coreográficas e pantomímicas, cujas execuções cênicas se fixe por escrito ou por outra qualquer forma. As composições musicais tenham ou não letra que, por sua seleção, organização ou disposição de conteúdo, constituam uma criação intelectual. Então, a definição de criação de algo específico de uma pessoa é de autoria dela, e essa sua autoria é protegida por lei. Agora que definimos o conceito de autoria, nós vamos falar um pouco sobre o que é o plágio. O plágio, que segundo o dicionário Aurélio é assinar ou apresentar como seu uma obra artística ou científica de outra pessoa, tem como origem etimológica da palavra a palavra que vem do grego plágios, que significa trapaceiro ou oblíquo. Em outros termos, a violação intelectual nada mais é do que tomar um trabalho de uma pessoa e colocar como sua própria autoria. Isso é considerado plágio e é proibido por lei. Antes de abordar as formas de plágio, eu queria deixar claro que existem duas formas desse ato ser cometido. Existe a forma intencional, que é quando a pessoa por má fé ela vai e comete o ato ilícito. E existe a forma não intencional, é quando a pessoa por uma ignorância da regra ou simplesmente não conhecer o fato, ele acaba cometendo plágio nos seus trabalhos. As formas entre si, elas são inúmeras, mas a gente pode aqui colocar as 4 principais formas. Nós temos o plágio integral, que é a transcrição completa e sem fonte de uma obra. Então você tem uma pessoa que faz um TCC e copia o TCC de outra pessoa para apresentar porque o tema era o mesmo. Esse é o plágio integral. Tem o plágio parcial, que é a paráfrase. É quando você muda o sentido das palavras, mas passa a mesma ideia. Então você está pegando a ideia de um autor, mudando as palavras, mas passando a ideia que ele já compôs anteriormente. E o plágio conceitual, que é a reprodução da ideia em si, né? A ideia que foi criada por alguém, foi produzida por alguém e você replica ela, como se fosse sua. E a forma mais curiosa que a gente conhece, que a gente viu durante esses trabalhos, é o autoplágio. Então, o autoplágio nada mais é que quando o autor, que já criou uma obra anteriormente, ele produz uma nova, cria a expectativa do seu leitor de que vai receber algo novo, mas quando na verdade ele está recebendo uma coisa que contém partes das obras que já foram passadas. Então o autoplágio é como se o próprio autor se plagiasse. As principais causas do plágio moderno, da nossa nova era tecnológica, elas estão ligadas à internet. A internet e o fácil acesso à informação puderam deixar aberta para as pessoas do mundo inteiro trabalhos científicos, trabalhos acadêmicos, para as pessoas que estão em lados opostos do nosso planeta. Então, e essas pessoas, quanto mais distante, maior é a dificuldade de se controlar o direito autoral. Porque nós temos dentro do nosso país órgãos regulamentadores. Mas como esses órgãos vão regulamentar trabalhos que estão fora do nosso país?
Então, essa é uma das principais causas. Uma outra causa também muito importante é a falta da cultura acadêmica. Diferente das universidades federais, onde o processo e a ideia de trabalho acadêmico e de pesquisa já é mais maturado, fora das universidades federais, em particulares, nós temos uma cultura do não acadêmico, né? As pessoas não usam as regras, não se importam com a origem da informação e nem sequer de dar crédito a essa origem. Então, essas duas causas, elas resumem um pouco do porquê o plágio é um problema tão grande no mundo acadêmico. Agora que a gente definiu as causas, fica fácil a gente dar uma ideia do combate ao plágio. Duas medidas são importantes nessa área. Uma maior atuação dos órgãos públicos e dos membros da sociedade civil, como por exemplo a OAB, seria muito importante para a fiscalização e o combate dessas pessoas que cometem esse crime. Essa mobilização social e essa intervenção poderia ajudar a diminuição dos casos que acontecem. A segunda parte é a formação de acadêmicos preparados para incentivar a autonomia intelectual. Nós temos hoje acadêmicos sendo formados que não cumprem as regras, que não trabalham a ideia de autoria. Então, quando eles forem para o mercado e forem formar outros acadêmicos, eles vão replicar essa ideia. E esse ciclo do plágio vai continuar se replicando. Então a ideia é combater isso na origem, combater isso pela educação. As nossas referências bibliográficas foram os textos Entre o Plágio e a Autoria, Qual o Papel da Universidade? O texto número 2, O Plágio, Cópia e Imitação, uma reflexão cada vez mais indispensável. O texto número 3, O Produtivismo na Era do Publique, Apareça ou Pereça, um equilíbrio difícil e necessário. E o texto número 4, Vozes diluídas no plágio, a desconstrução autoral entre os alunos de licenciatura. Também foram consultados o Dicionário Aurélio e um texto sobre a definição, direitos e proteção do autor. Para terminar, eu gostaria de citar uma frase de um dos autores dos textos que nós usamos como referência. A frase é: esse processo evidencia a voz do outro, autor, e ofusca as concepções críticas do pesquisador. Wagner Teixeira Dias. Agradeço a sua atenção e obrigado.